Olá, tudo bom? Bom, hoje eu estou aqui para fazer uma resenha sobre o livro Mais Esperto que o Diabo. Se você gosta desse assunto de desenvolvimento pessoal, você pode dar um like aqui nesse vídeo e pode se inscrever também para que você receba em primeira mão sempre que eu publicar resenha de livros ou então alguns assuntos relacionados a desenvolvimento pessoal. Esse livro é um livro de Napoleão Hill, um dos autores mais conhecidos e que mais vendem livros nessa área de desenvolvimento pessoal, tá? Ele é autor também do best-seller mundial Pensa e Enriqueça, e eu vou trazer para vocês os melhores pontos que eu achei sobre esse livro. Bom, primeiramente o livro, ele é um livro pequeno, ele tem 200 páginas, tá? Eu li em uma semaninha. É uma dica bem legal se você quer adquirir esse hábito de leitura. Se você ler meia hora por dia, simplesmente meia hora por dia, você lê um livro desse aqui por semana. E uma coisa interessante sobre esse livro é que ele é todo escrito com perguntas e respostas. No início do livro, Napoleão Hill dá uma breve introdução sobre a vida dele para que a gente possa entender o contexto dessa entrevista com o diabo. Depois disso, ele começa o livro propriamente dito com essas perguntas. É como se fosse uma entrevista mesmo com o diabo. O trabalho de Napoleão Hill começou em 1908, quando ele teve a brilhante ideia de pagar a faculdade de Direito com a remuneração gerada pela publicação de entrevistas tanto com homens como mulheres de sucesso naquela época. Foi aí que ele foi fazer a entrevista com Andrew Carnegie. Andrew fez sua riqueza através da companhia de aço Carnegie. Ele é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Mesmo com sua riqueza, sempre se preocupou com a justiça social e pregou o exercício da filantropia. Ele ajudou a construir 2.800 bibliotecas nos Estados Unidos, museus, salas de concerto, montou fundações, fez doações para instituições de educação, construiu o famoso Carnegie Hall e o Palácio da Paz em Iowa, além de várias outras iniciativas. Aí quando Napoleão Hill falou para Carnegie da sua intenção de fazer essa entrevista com homens e mulheres de sucesso, Carnegie falou para Napoleão para não apenas entrevistar pessoas de sucesso, mas também pessoas de fracasso, porque assim ele poderia fazer o maior levantamento de todos os tempos sobre os princípios de realização pessoal. E foi exatamente isso que Napoleão fez. Ele demorou mais de 25 anos, onde ele analisou mais de 25 mil homens e mulheres, focados principalmente no que leva uma pessoa a ter sucesso ou fracasso. E aí, depois de muitos anos de pesquisa, Hill compilou sua pesquisa em 17 princípios de realização pessoal. O problema é que ele não conseguia pôr em prática na sua própria vida. Ele estava passando por um momento de muitas dificuldades em sua vida. O mundo vivia uma das piores crises do mundo, a famosa crise de 30. Sua vida financeira estava arruinada. O medo tomava conta de sua mente e a indecisão reinava naquele momento. Em uma certa noite, quando ele estava muito confuso da cabeça, ele resolveu sair de casa para caminhar com o objetivo fixo de que existia uma saída e que ele iria achar naquela noite, antes mesmo de voltar para casa. Depois de muito tempo caminhando, ele recebeu a seguinte resposta em sua mente: esse é o seu período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para que pudesse descobrir seu outro eu. E a partir desse momento, Hill é guiado por um novo eu, que guia para terminar de escrever o livro e de compilar seu estudo de mais de 25 anos. Feito isso, ele viaja para Filadélfia com dinheiro emprestado e volta para casa com o cheque do contrato assinado de sua primeira publicação do livro. Napoleão Hill atribuiu esses momentos de crise à força do diabo sobre sua mente. E aí, depois dessa breve introdução sobre a história de Napoleão Hill, ele começa propriamente o livro com essas perguntas e respostas. E eu separei as principais para que você possa se guiar. Fechado? Bom, a primeira pergunta que Napoleão Hill faz é: descreva seus truques inteligentes. E aí o diabo responde: um dos mais astutos instrumentos que uso para controle das mentes das pessoas é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem, através do uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Quem são seus maiores inimigos na Terra? Perguntou Napoleão Hill. E aí o diabo respondeu: todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são meus inimigos. Bom, outra pergunta interessante é essa aqui que eu selecionei para você. Você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros. Consigo entender
como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente. Mas não consigo enxergar de forma como os cigarros podem ajudar nessa causa. E aí o diabo responde: você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência, acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ainda ajudam muitos outros meios para que as pessoas não usem suas mentes da forma mais efetiva. Você sabia que tem milhões de jovens e velhas de ambos os sexos que fumam 2 maços de cigarro por dia? Isso significa que eu possuo milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo o seu poder de resistência. Um dia adicionarei ao seu hábito de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. Hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos possuírem a mente dessas pessoas. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. Outra pergunta interessante que ele faz é a seguinte: diga-me qual o seu truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número de pessoas possíveis. E aí o diabo responde: a arma mais poderosa que possuo sobre os seres humanos consiste em 2 princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, através do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas, operando através desse princípio. Gostaria de poder evitar o uso dessa palavra, o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Outra pergunta legal é essa aqui que eu selecionei. Sua Majestade me deu uma clara descrição do que é alienação. Agora me diga, o que deve ser feito para assegurar-se contra o hábito da alienação? Eu quero uma fórmula completa, que qualquer um possa usar. E aí o diabo responde: a proteção contra a alienação encontra-se facilmente dentro de cada ser humano, que possui um corpo normal e uma mente afiada. A autodefesa pode ser aplicada através desse simples método. Pense por si mesmo em todas as ocasiões, pelo fato de que aos seres humanos não é dado o controle completo sobre nada. Pensar os seus próprios pensamentos é algo muito significativo. Decida definitivamente o que você quer da vida. Então, crie um plano de ação para alcançá-lo e esteja disposto a sacrificar tudo mais, se necessário, antes de aceitar uma derrota permanente. Analise as derrotas temporárias, não importando de qual natureza ou causa, e extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. Essa aqui eu até grifei porque eu achei muito interessante essa frase. Extraia dessa derrota a semente de uma vantagem equivalente. Eu já falei em outros vídeos aqui que cada problema ele traz no mínimo 3 presentes, tá? E é exatamente isso que Napoleão Hill está falando aqui. Na realidade, o diabo está falando. Esteja disposto a prestar um serviço útil equivalente ao valor de todas as coisas materiais que você demanda da vida. E não esqueça que você deve prestar o serviço primeiro, para depois receber o valor equivalente. Reconheça que o seu cérebro é um aparelho receptivo que pode ser sintonizado para receber comunicação da Central Universal de Inteligência Infinita, para ajudá-lo a transformar os seus desejos no equivalente físico. Reconheça que o seu grande ativo é o tempo. É a única coisa, com exceção do poder do pensamento, que você também tem nas mãos. E é a única coisa que pode ser transformada em coisas materiais que sejam do seu desejo. Organize seu tempo de tal forma que nada dele seja desperdiçado. Reconheça a verdade de que o medo geralmente é um preenchedor de espaço que o diabo utiliza para ocupar a porção disponível da sua mente. Ele é somente um estado de espírito que você pode controlar preenchendo o mesmo espaço que ele ocuparia com uma fé inabalável na sua capacidade de fazer a vida fornecer o que quer que você queira dela. Quando rezar, não implore. Peça o que você quer e insista exatamente nisso, sem substitutos. Reconheça que a vida é um mestre cruel que ou você o controla ou ele controla você. Não há um meio termo. Não aceite da vida qualquer coisa que não seja o que você queira.
Se aquilo que você não quer temporariamente vem à força para você, você pode recusar em aceitá-lo na sua mente. E isso abrirá espaço para você trazer as coisas que realmente você quer. Por último, lembre-se de que seus pensamentos dominantes atraem, através de uma lei definitiva da natureza, pela rota mais conveniente e curta, a sua contrapartida física. Seja extremamente cuidadoso com o foco de seus pensamentos. Outra pergunta interessante é essa aqui. Por onde uma pessoa deve começar quando ela quer iniciar um controle sobre si mesma? E aí ele responde, dominando os 3 apetites responsáveis pela maior parte de falta de autodisciplina. Os 3 apetites são o desejo por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. Outra pergunta legal é essa aqui. Isso é tudo que se pode aprender da adversidade, derrota e fracasso? Não, isso é o mínimo que alguém pode aprender. Detesto dizer isso, mas o fracasso normalmente serve como uma bênção disfarçada, porque ele quebra o padrão do ritmo hipnótico e faz com que a mente se liberte para um novo começo. E outra pergunta é sobre o meio que a pessoa vive. E ele pergunta assim, qual a parte mais importante do meio em que uma pessoa vive? A parte que determina, mais do que todas as outras, se o indivíduo faz uso positivo ou negativo da sua mente. E aí ele responde, a parte mais importante do meio que uma pessoa vive é aquela criada pela associação dessas pessoas com outras. Todas as pessoas absorvem e acabam assumindo para si, seja consciente ou inconscientemente, os hábitos de pensamentos daqueles com os quais eles se associam intimamente. Eu já falei muito sobre isso, mas é exatamente isso que ele fala aqui de novo. Quando as pessoas com quem você convive mais proximamente, você vai estar absorvendo, consciente ou inconscientemente, aquele padrão daquelas pessoas. E para finalizar aqui as nossas perguntas e respostas com a entrevista com o diabo, eu vou fazer isso aqui. Qual o procedimento mais efetivo que uma pessoa pode seguir para estabelecer um ambiente que seja útil para desenvolver e manter hábitos de pensamentos positivos? O maior efetivo de todos os ambientes é aquele pelo qual um grupo de pessoas cria uma aliança amigável, que os obrigará a auxiliar um ao outro no alcance de um objetivo, através de um propósito definido. Esse tipo de aliança é conhecida como Mastermind. Esse conceito de Mastermind, falado aqui por Napoleão Hill, é muito interessante. Na realidade, o Mastermind é um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum e se reúnem para alcançar aquele objetivo. Eu mesmo participo de 2 Masterminds no Brasil. Um aqui em Recife, na cidade onde eu moro, e um em Minas Gerais. Tá? E então, assim, algumas vezes no ano a gente se reúne aqui em Recife com mais frequência, em Minas Gerais 3 vezes ao ano, onde a gente se reúne para discutir assuntos relacionados à área de desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Então, é muito legal fazer parte desse grupo e, de fato, faz a diferença, porque você está próximo de pessoas que têm objetivos bem claros, objetivos definidos e que se ajudam para conseguir esse objetivo maior. Bom, esse foi a resenha do livro. Eu selecionei as partes mais interessantes que eu achei, as perguntas, porém, o que eu quero deixar bem claro é que esse livro ele tem muito mais perguntas do que eu trouxe aqui, e eu indico ele para que você possa ler e consiga absorver o máximo possível dessas informações relacionadas aos medos, relacionados às crenças que te impedem de se desenvolver. Eu daria uma nota 8 para ele. Não foi o melhor livro que eu já li de Napoleão Hill. Em alguns momentos eu achei que ele ficou, como era uma entrevista, e aí ele ficava meio que dando uma enroladazinha, assim, eu achei meio sacal essa parte. E aí por isso que eu selecionei as melhores partes aqui que eu achei. Porém, as melhores partes que eu selecionei não necessariamente são as suas, porque essas foram as que eu me identifiquei mais. Por isso eu recomendo que você leia esse livro. O hábito da leitura é um dos hábitos que eu mais admiro e que eu mais me orgulho de ter desenvolvido. A maioria das pessoas de sucesso tem um hábito de ler, tá? Então o hábito da leitura é um dos hábitos mais importantes que eu considero que eu consegui desenvolver. Então fica aí a minha dica para você, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Você também pode se inscrever no canal. E se você ainda não é inscrito na minha lista de e-mail, onde eu mando em primeira mão as informações, sempre que eu tenho um vídeo, sempre que eu tenho um conteúdo novo, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o formulário para você poder se cadastrar e receber em primeira mão as novidades sobre desenvolvimento pessoal, tá bom? Um forte abraço e até mais!